Imagina só, um livro escrito por Napoleon Hill, um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal, que ficou guardado a 7 chaves por mais de 70 anos. A família dele tinha medo do que as pessoas iam pensar. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de mais esperto que o diabo. Bora lá? Pois é, essa frase aí já dá o tom da coisa, né? Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Para Hill, o diabo não é aquele ser de chifre e tridente, não. É, na verdade, uma força negativa que mora dentro da gente. E o combustível dessa força? O medo. É basicamente o medo que sabota todo o nosso potencial. Mas para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1908. Pensa num jovem jornalista, Napoleon Hill, que consegue a chance da vida dele. Uma entrevista com ninguém menos que Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. E cara, o que rolou nessa conversa mudou tudo. O Carnegie simplesmente virou para o Hill e deu uma missão, assim, gigantesca. Ele falou que o mundo precisava de uma filosofia do sucesso, um manual prático. Mas o pulo do gato não era só entrevistar os bambambãs, a galera de sucesso. Não, a parte mais importante era estudar os fracassados, para entender o que não se deve fazer. E o detalhe, a missão ia levar 20 anos, sem salário. Imagina a cena. E o tamanho da pesquisa foi absurdo. Para sacar a fundo as raízes do fracasso, o Hill analisou a vida de mais de 25 mil pessoas. 25 mil. O objetivo dele era claro, encontrar um padrão, sabe? Aquele denominador comum que levava todo mundo para o buraco. Basicamente a receita do que evitar a qualquer custo. E aí vem a grande ironia da história. O cara que estava lá, com a missão de decifrar o código do sucesso, simplesmente despencou na sua própria crise de fracasso. Antes de poder ensinar qualquer pessoa a vencer, ele teve que lutar contra os próprios demônios. E foi uma luta feia. E olha, no começo tudo parecia ir bem. O Hill começou a aplicar os princípios que ele mesmo estava descobrindo e, nossa, ele ganhou muito dinheiro. Fundou revistas, escolas de negócios. Para ter uma ideia, ele chegou a fazer mais de $30.000 em 6 meses. Isso lá nos anos 20. Era uma grana absurda para a época. Só que tinha alguma coisa errada, muito errada. A cada sucesso, a cada projeto que dava certo, ele se sentia mais infeliz, mais vazio. Ele ficava pulando de galho em galho, de um negócio para o outro, procurando uma felicidade que o dinheiro claramente não estava comprando. Ele mesmo disse que procurava a felicidade e não achava em lugar nenhum. Até que, em 1926, o chão se abriu. Uma tragédia. O sócio dele, um editor chamado Don Mallet, foi assassinado. Sem dó nem piedade. Por quê? Porque ele estava denunciando um esquema de corrupção pesadíssimo envolvendo a polícia e a bandidagem local. E, de repente, só por ser sócio do cara, a vida do próprio Napoleon Hill estava na mira. Ameaçado de morte, ele teve que fugir, sumir do mapa. Por mais de 1 ano ele viveu escondido. E o pior, completamente travado pelo medo. Acabou a ambição, a coragem, a vontade de fazer qualquer coisa. Tudo foi embora. A ironia de novo, né? O pesquisador do sucesso se sentiu o maior fracassado de todos, pior do que qualquer uma daquelas 25 mil pessoas que ele tinha estudado. E foi lá, no fundo do poço, no momento mais sombrio da vida dele, que a virada de chave aconteceu. Num pico de desespero, ele se confrontou. E foi aí que ele teve uma sacada que mudou completamente o jogo e o trabalho dele para sempre. De repente, um pensamento bateu nele, como um raio. Ele se deu conta de que todo aquele sofrimento não era o fim da linha. Era um teste, uma prova de fogo que ele precisava passar, para ser forçado a encontrar uma parte dele mesmo que era muito mais forte, muito mais profunda. E essa sacada deu origem ao conceito central do livro, o outro eu. E olha, não é nada místico, tá? É um estado mental. É aquela nossa parte que funciona na base da fé, com F maiúsculo, em vez do medo. Sabe aquela força interior que só aparece quando a gente é levado ao nosso limite absoluto? Hoje em dia a gente talvez chamaria isso de crescimento pós-traumático. É descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha, mas que só aparece depois que a gente passa pelo fogo. Com essa nova perspectiva, com essa força recém-descoberta, Hill sentiu que finalmente tinha decifrado o código do fracasso. E é aí que o livro fica genial. Ele estrutura o resto da obra como uma grande alegoria, tipo uma entrevista. Ele coloca o diabo na parede, que é a personificação do medo, do pensamento negativo, e força ele a confessar todos os truques que usa para controlar a humanidade. E a primeira coisa que o diabo confessa é de cair o queixo. Ele diz que controla 98% das pessoas.
98%. Só 2% conseguem escapar. E por quê? A resposta é simples. Porque esses 2% são os únicos que pensam por conta própria, que assumem o controle da própria mente. E para controlar essa galera toda, os 98%, o diabo revela suas armas. A principal, claro, é o medo, mas ele também usa propaganda para influenciar sem ninguém perceber, usa bajulação para inflar o ego da gente, usa o fracasso para destruir nossa autoconfiança. Mas a arma mais perigosa de todas, a mais sutil, é a quinta, o hábito de se alienar. Beleza, então chegamos no ponto central da coisa toda. O que raios é esse hábito de se alienar? No original em inglês, a palavra é drifting, que é tipo, ficar à deriva. E segundo Hill, essa é a causa principal de quase todo fracasso que existe. O alienado, ou drifter, é basicamente a pessoa que vive sem um propósito definido. Pensa num barco sem leme no meio do oceano. É isso. Sem objetivo claro, a mente fica vazia. E mente vazia, como dizem, é a oficina do diabo, né? No caso, do pensamento negativo. Essa pessoa não age, ela reage. Ela flutua pela vida, aceitando o que aparecer, sem lutar pelo que realmente quer. E a diferença entre quem está à deriva e quem não está é brutal. O alienado, sem propósito, cheio de medo, evita pensar por si só e vive repetindo os mesmos erros. Já o não alienado tem um objetivo principal bem claro, uma autoconfiança de ferro, pensa com a própria cabeça e, o mais importante de tudo, aprende com os tombos, em vez de se deixar destruir por eles. Ok, eu sei, o diagnóstico é pesado, mas a mensagem final do livro é super positiva, é sobre poder pessoal. Pensa bem, se o diabo só consegue dominar uma mente que não está sendo usada, a solução fica óbvia, né? A gente precisa usar a nossa mente. A gente precisa pegar o volante de volta. E o plano de ação para virar o jogo é bem prático. Passo 1, e esse é o mais crucial de todos. Defina seu propósito. Tenha um objetivo principal na vida, algo que te guie. Passo 2, crie um plano, um mapa detalhado para chegar nesse objetivo. Depois, passo 3, autodisciplina. Para seguir o plano, faça chuva ou faça sol. Passo 4, pense por si. Tenha coragem de questionar as coisas e formar suas próprias opiniões. E por último, passo 5, aprenda com a porrada. Use cada adversidade não como um fim, mas como um degrau para subir mais alto. No final das contas, a mensagem do Hill é de uma simplicidade brutal. Essa briga toda entre o bem e o mal não acontece lá fora, em algum lugar místico. Acontece aqui dentro, na nossa cabeça. O verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. E a gente só vence essa guerra quando entende que as únicas correntes que nos seguram são aquelas que nós mesmos colocamos nos nossos pulsos. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente pensar. Se o diabo, ou seja, a negatividade, entra na nossa vida através dos nossos hábitos, qual hábito hoje pode estar te controlando? Qual hábito pode estar te deixando à deriva? Porque, segundo Hill, só de pensar nisso já é o primeiro passo para retomar o leme. E a resposta? Bom, a resposta pode ser o começo de tudo.